Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, na Sala dos Jovens, iniciando mais um trimestre, para a glória de Deus, nesse ano de 2021. Eu sou o pastor Ricardo Sobral, e seja muito bem-vindo, meu jovem, para mais uma lição. Nossa igreja tem um canal no YouTube, que é o que você deve estar acessando, a de Belém Pinda EBD. Entre nessa sala, faça suas contribuições, suas perguntas, nós teremos o maior prazer de interagir. Iniciamos esse quarto trimestre falando sobre a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará. E o tema é a fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Muito bem. O comentarista dessa lição é o pastor Reinaldo Odilo Martins Soares. Ele é um juiz de direito da Terceira Vara da Família em Natal, Rio Grande do Norte, e também é co-pastor no templo sede da Assembleia de Deus, lá em Natal. Ele é autor de um livro, um dos seus livros, das suas obras, escritas pela CPAD, Eu e Minha Casa. Esse é o pastor que fez o comentarista dessa lição. A primeira lição, nós vamos falar sobre a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas. E o texto do dia nos diz mais: o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo, e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós estaremos buscando cumprir estes objetivos, apresentar a doutrina das últimas coisas dentro de uma perspectiva bíblica, mostrar por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas e compreender que devemos viver segundo a esperança cristã. Antes de nós falarmos sobre a introdução, a Bíblia nos diz respeito, à história dos últimos eventos e da história não como uma mera reflexão. Desde Gênesis, Deus demonstrou, que tudo que ele criou criou com uma conformidade, com uma sequência, com um equilíbrio, com uma correspondência. E tais coisas não acontecem por acaso. Depois que Adão e Eva haverem pecado, Deus lhe fez uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, prevendo assim um futuro para toda a humanidade, um resgate para toda a humanidade. E daí a Bíblia desdobra paulatinamente, um plano de redenção com promessas feitas a Abraão, com promessas feitas a Davi, com promessas feitas aos profetas do Antigo Testamento. E essas promessas, estas prevêem a vinda de Jesus e o seu triunfo final. E o Evangelho vai nos garantir que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 e 6. Então, a Bíblia inteira focaliza o futuro assegurado pela própria natureza de Deus, tá certo? A nossa introdução vai falar que a mensagem a respeito das últimas coisas nos concede esperança necessária para conhecermos a vontade divina até que o Senhor volte. E o estudo das últimas coisas não se deve preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Nós estamos enxergando esses fatos principalmente na nossa geração. Não devemos nos esquecer de que, quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido dessas revelações.
Então, é necessário um estudo, é necessário uma compreensão, é necessário que nós estejamos com o coração aberto para aprender sobre os acontecimentos finais ante a volta de Jesus Cristo. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, vai falar sobre as doutrinas das últimas coisas e a Bíblia. Então, vamos falar um pouquinho sobre escatologia, o que é, como é que o Espírito Santo nos ajuda a estudar escatologia, e Deus fala a respeito do futuro dentro da escatologia. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra, né, escatologia, e ainda não tenha o real significado dela, não saiba o real significado dela. Escatologia, no dicionário bíblico, vem derivado de 2 palavras gregas, escatos, que significa últimas coisas, e logia, que significa discurso racional ou estudo. Então, podemos definir escatologia como estudo sistemático e lógico das doutrinas concernente às últimas coisas. Vou repetir para você gravar. Escatologia é o estudo das últimas coisas, tá certo? Nas Sagradas Escrituras encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. E esse conjunto de princípios é denominado doutrina, tá certo? Então, um conjunto de princípios é chamado de doutrina. E como servos de Deus, nós precisamos da fidelidade das Escrituras e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus. Por quê? Porque é um assunto que intriga muito o ser humano, o pensador, o filósofo, aquele que deseja dar uma resposta para a vida. E quando você lê as revelações das últimas coisas, Apocalipse, por exemplo, você fica intrigado e você começa a inventar coisas que, de fato, não são como a Bíblia deseja revelar. Por isso, Timóteo disse, na sua segunda carta, Paulo escrevendo a Timóteo, disse assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Basta a palavra ela vai falar por si só quando nós nos dispusermos a estudar. E para que a gente possa entender, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Algumas pessoas acreditam erroneamente que as doutrinas das últimas coisas, ela é difícil de ensinar, de compreender. Porém, contudo, ao contarmos com a ajuda do Espírito Santo, ele nos instrui a respeito de cada passagem bíblica, seja ela no Velho ou no Novo Testamento. E aqueles que leem a palavra, né, de Deus, que procuram aprender a respeito das últimas coisas, vão encontrar sabedorias e não serão enganados por falsos mestres, por pessoas que estão no nosso meio, que se levantam até mesmo no meio cristão para colocar falsos ensinos a respeito da escatologia. Nossa fé a respeito do fim não pode ser firmada em meros palpites, mas precisa estar solidificado sobre a palavra de Deus. Paulo também orientando o jovem pastor Timóteo disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso nós já estamos enxergando, já estamos vendo na nossa geração. Pessoas que falam coisas que não são verdade a respeito da escatologia. Que você possa ter o discernimento, através do Espírito Santo, para esse assunto. E Deus fala a respeito do futuro. Escatologia, o Senhor chamou Abraão, prometeu que o seu futuro seria magnífico, que a sua família seria numerosa como as estrelas do céu. Ele fala para Moisés, né, que sempre apontou para Moisés um caminho para a terra prometida. Para Davi, fez a promessa de que sempre haveria um descendente no seu reinado. E assim Deus foi levantando e foi falando com profetas a respeito do futuro. E o Senhor Jesus também tratou disso várias vezes, sobre o tema, né, do tempo, do futuro. Em Mateus 24, ele vai falar a respeito das últimas coisas, coisas que iriam acontecer, que iriam ocorrer no futuro e que já estamos presenciando na nossa era cristã.
Então, que você possa estar atento a respeito dessas últimas coisas, né, que a Bíblia tem falado, tem ensinado. No segundo tópico, por que devemos estudar essas doutrinas das últimas coisas? Qual a relação que nós devemos ter? Por que nós devemos? Devemos para termos uma vida santa. O Senhor espera que, conhecendo mais sobre todas as coisas do fim, vivamos de maneira santa, piedosa neste mundo, conforme está escrito em 2 de Pedro 3:11. O apóstolo vai dizer, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa. Então, uma das razões por que devemos estudar as doutrinas das últimas coisas é para termos uma vida santa. E, infelizmente, alguns crentes que estudam escatologia apenas para ser especialistas em profecias bíblicas, né? Não pela curiosidade de extrair qual o princípio para uma vida santa no tema, na doutrina de escatologia. O próprio Senhor disse em Mateus 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se nós precisamos vigiar, nós precisamos manter a nossa vida em santidade, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E se a qualquer momento Jesus pode voltar, a razão por que eu devo também estudar as doutrinas é para estar alerta, sempre alerta. Deus, em nenhum momento da história, teve desejo de alarmar os homens, né, de deixá-los alvoroçados, de deixá-los preocupados com os fatos dos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava que sua grande misericórdia, né, nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, mais precavidos a respeito do dia do Senhor. Ele fez isso com Israel várias vezes. Olha, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, eu virei como o dia do Senhor, ou seja, como o dia de juízo, como o dia em que irei julgar vocês. E porque Israel não acreditou e se rebelou contra Deus inúmeras vezes, eles sempre eram castigados, eles sempre eram exilados, né? A mão do Senhor pesava sobre eles. E um exemplo disso é Jonas, quando é convocado pelo Senhor para ir avisar a nação de Nínive, né? Que eles sofreriam o juízo de Deus. O Senhor chega falando, olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era um alerta. Olha, tem densas trevas chegando nessa nação se vocês não se arrependerem porque vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Mas Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo. Então, nós precisamos estudar para ficarmos sempre alertas. E também precisamos estudar as doutrinas para termos esperanças e sabermos combater as heresias. No sermão profético do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, ele fala da revelação de João no Apocalipse, né? E a revelação de João. O Senhor não tinha propósito de amedrontar as pessoas, seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Então, o desejo, porque nós devemos aprender e estudar as últimas doutrinas, é para que a esperança de estarmos com Cristo, de estarmos com Deus, ela cresça no nosso coração a cada momento. E que nós possamos combater as heresias, que nós possamos combater os falsos ensinos também, que não são ensinos verdadeiros, como alguns que têm se levantado ao longo dos séculos. O terceiro tópico vai falar sobre vivendo a esperança de Cristo. Então, essa esperança fala de um retorno iminente do noivo. Quem é o noivo? O noivo é Jesus Cristo, essa é a essência da escatologia. Está relacionada ao retorno de Jesus para vir buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja do Senhor em todos os tempos é a noiva de Cristo. E Cristo veio ao mundo em carne para justamente morrer por essa igreja,
que não tinha esperança, que não tinha salvação, mas ele fez a parte dele, e agora nós precisamos fazer a nossa. Mas ele deixou-nos uma garantia de que voltaria para nos buscar, conforme João 14:3. Então, isso enche uma expectativa, isso precisa gerar uma expectativa no seu coração para a volta do Senhor. O Paulo aconselhou os irmãos de Colossos a pensarem nas coisas de cima. Os crentes precisam pensar nas coisas de cima e renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. A falar com o jovem Tito, ele diz assim, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Senhor, ele tem um encontro marcado conosco, e é um encontro maravilhoso. É um encontro que precisa gerar essa esperança em nosso coração. Aos Tessalonicenses nós lemos assim, não quero, irmãos, porém que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que foram mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque nós, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha o finalzinho do versículo, do capítulo 4, verso 13 a 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? De que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós precisamos nos consolar com essas palavras. Em meio às lutas, às tribulações, não tire isso do seu coração. Nós precisamos viver a esperança cristã na expectativa do arrebatamento. Cristo deve viver, o cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse agora, nesse exato momento, hoje, nesse presente segundo. Nós precisamos viver com essa expectativa. Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor, torna-se mais forte a enfrentar os embates da vida e procura seguir uma disciplina espiritual por meio da oração, do jejum, da leitura da palavra, da meditação, da busca por uma santificação. E muitos crentes não estão levando a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. A prioridade tem sido os interesses materiais, mundanos, terrenos, não pensando mais nas coisas que são de cima. Mas a qualquer momento o Senhor pode nos levar. Seja pelo arrebatamento, conforme descrito na palavra de Deus, seja pelo arrebatamento da morte, pode nos levar. Então, você precisa viver com essa esperança. E, finalizando, a bem-aventurada esperança do crente é que Jesus em breve vem. Essa era a esperança do crente do primeiro século. Eles precisavam continuar com essa esperança, né? Eles declaravam Maranata, que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu naquela época, alguns escarnecedores que estavam criticando o retorno do Senhor. Pensa você, já fazia uns poucos décadas que Jesus já havia ressuscitado, voltado para o céu, deixou a promessa de que voltaria, eles estavam lá, que hora que ele vem? Qualquer momento ele vem. Que dia que ele vem? Ele vai voltar. E alguns falaram, vai voltar nada, esquece esse negócio. O apóstolo Pedro disse assim, onde está a promessa da vinda, que eles diziam, né? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Ou seja, ele enganou vocês. Mas não, nós precisamos viver com essa esperança no coração de que a qualquer momento Jesus voltará. Infelizmente, muitos crentes estão fazendo esse mesmo questionamento. Cadê Jesus? Por que ele não volta? Será que isso não é
uma alegoria? Será que isso não é uma fantasia? Será que isso não é uma história de carochinha que inventaram para vocês? Não. Realmente, de fato, não é. Jesus sim voltará para buscar uma igreja lavada, remida pelo seu sangue que ele comprou na cruz do Calvário. Então, esteja preparado para esse encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluímos esse estudo da escatologia bíblica. Nós vemos que nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também como será a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vida. Eu quero que você acrescente isso à sua fé, ao seu coração. Aguarde a vinda de Jesus, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem, pois a nossa morada não é aqui, mas na santa cidade que nos aguarda. Então, que Deus abençoe sua vida. Aguardo você para a próxima aula, onde iremos falar sobre sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua semana e que as mãos de Deus estejam sobre nós. E se nós não estivermos aqui na próxima aula, por conta do arrebatamento, nos encontramos lá na glória, em nome de Jesus.